Olá, meus amigos, estamos aqui, jornalistas do Portal no Ar, para comentar a convocação do técnico Filipão para a Copa do Mundo. Eu, Bruno Araújo, editor de esporte do Portal, o nosso blogueiro e jornalista Alex Medeiros e Miguel Medeiros, nosso repórter. Vamos conversar um pouco sobre como é que foi a convocação, o que é que teve de interessante, as novidades, se houve surpresas ou não. E aí a gente já abre partindo desse princípio. E aí, Alex, alguma surpresa na convocação? Oi, Bruno. Oi, Miguel, meus amigos internautas do Portal no Ar. Olha, é uma convocação, eu diria, sem surpresa, porque as surpresas que a imprensa comentava, ou as surpresas, seriam talvez a convocação do zagueiro Miranda, do Atlético de Madrid, que inclusive no último jogo foi infeliz, fez um gol contra, e também se chamaria o goleiro Diego Alves, né? E havia uma dúvida sobre a convocação ou não de Robinho, que todos sabem que está fora de forma há muito tempo, há muito tempo também não tem nem titularidade no Milan, mas era um tipo xodó de Filipão, um dos caras que ele tanto gosta, como gosta do goleiro Júlio César, que hoje não é unanimidade para nem para a imprensa. Foi convocado muito antes da convocação oficial. Muito antes, foi o primeiro cara convocado. Isso. Né? Então, assim, eu acho que não foi surpresa, acho que é uma seleção, ela me lembra, não estou falando no nível de jogar futebol, ela me lembra no fato de que esses nomes já estão na boca do povo há muito tempo, me lembrou quando nas eliminatórias de 1969, boa parte daqueles jogadores formaram a seleção que foi definitiva para a Copa de 70 e que a nação inteira escalava. Certo? As pessoas conhecem essa seleção, do goleiro até os reservas, todo mundo escala, então talvez a convocação menos polêmica de todos os tempos da história da seleção brasileira. Certo? Uma média não é como se fala muito em renovação, não é uma seleção renovada, nova, a média de idade é 27,7, também se assemelha àquela média de idade da última Copa de Pelé. O Júlio César é o mais velho, com 34 anos. E o mais jovem é o atacante Bernard, com 21. Né? Acho que, nesse ponto aí, Filipão parte para estrear sem muito problema de críticas, tanto da imprensa quanto dos torcedores. Acho que era essa a seleção que todo mundo esperava. E para você, Miguel, você acha que houve algum ponto polêmico? Alguém que ficou de fora que poderia estar nessa seleção? Ou você acredita que, de fato, a seleção brasileira convocada é uma seleção que vai fazer o necessário dentro do que foi convocado? Eu acredito que realmente esses 23 nomes são os que de fato deveriam ser escolhidos. Diferente de anos anteriores, não creio que algum deles poderia ser substituído, salvo alguma opção na zaga, como a gente até questionou anteriormente, no caso do Miranda, que poderia ser um pouco questionado, mas também não muito. No mais, com certeza esses 23 nomes são realmente o que deveriam ter sido escolhidos. Não há nenhuma ressalva, além dessa de Miranda. É a única que eu falaria. Que inclusive, mesmo se você for medir, ele não joga no nível nem de Thiago Silva, que para mim é o melhor jogador brasileiro. Exato. Em atividade de 2 anos para cá, ele, de todos os brasileiros, e de Davi Luiz. Né? Ele joga, tá bem, uma fase boa, mas não joga igual esses dois caras. Chama atenção o fato de eventualmente, você tem uma lista que tem pouquíssimos jogadores que jogam no futebol brasileiro, que observando rapidamente aqui, O goleiro do Atlético, a gente só encontra o goleiro do Atlético, o Victor, que teoricamente é o terceiro goleiro da convocação, seria o Jefferson, o segundo, que também joga no Brasil, que joga no Botafogo, e olhando rapidamente a lista você não encontra outro do Atlético é Jô, o Jô e o Fred do Fluminense. Isso. Os demais todos jogam fora do país. Chama atenção isso? Nem tanto, porque é uma tendência que vem desde os anos 90, a gente já tinha essa tendência de a maioria dos jogadores da seleção atuarem no futebol europeu, até pelo fato de que quem é craque aqui não fica. Né? O futebol europeu, com sua organização, compra todo mundo. Eu tenho um dado nessa seleção que me preocupa, Primeiro, eu acho que há um exagero de endeusamento desse time, porque ganhou a Copa das Confederações. Não há nada diferente do que o Filipão fez até agora, do que Dunga fez. Dunga ganhou a Copa das Confederações, antes da Copa de 2010, a 2009, ele ganhou. E ganhou jogando fora do Brasil, sem torcida a favor, né, com um time
até de menor nível que esse, e no entanto foi um fiasco na Copa. Né? Mas ter enfrentado a Espanha, não pesa nesse caso? Eu acho que a Espanha que disputa uma Copa das Confederações, após uma farra em Recife, outra em Fortaleza, certo? É uma Espanha diferente que vai com a Copa do Mundo. Tá? A Espanha, Copa das Confederações, é uma confraternização, é uma festa da FIFA para preparar o grande evento, que é a Copa. Eu não uso a Copa das Confederações, nunca usei, como referência. Qual é o dado que eu disse a você no início, que me preocupa? Pela primeira vez, desde que eu acompanho a seleção brasileira, pela primeira vez, a grande referência do time é um garoto. Nunca aconteceu isso. Para quem, vocês são mais jovens e não sabem, por exemplo, o primeiro título em 58, a referência não era Pelé, Pelé era reserva. Isso. A referência era Didi, que era um grande craque no meio de campo, o lateral Milton Santos. 62, a referência é Garrincha, ganhou a Copa quase só. Né? 70, aí você tem um timaço, um monte de craques juntos, Pelé e companhia. Então, pela primeira vez, nós vamos para uma Copa em casa e a nossa grande referência é um menino de 22 anos, que é o Neymar. E eu não sei até onde vai, qual é a gravidade ou qual é a facilidade de um peso de tamanha responsabilidade dentro do Brasil. Foi inclusive a grande polêmica da última convocação para a última Copa. E Neymar inclusive ficou de fora. Talvez se ele tivesse sido chamado naquela época por Dunga, por mais que não tivesse jogado, mas tivesse ido, seria bem diferente agora para ele uma segunda Copa do Mundo. Uma segunda Copa, mais experiente. É aquela polêmica que deu, não chamaram nem ele nem Ganso. Né? Isso. E só para a gente encerrar essa nossa conversa aqui, para vocês, o Brasil chega na Copa do Mundo como um dos favoritos, provavelmente, por jogar em casa, mas para jogar contra quem? Quem são os grandes adversários do Brasil nessa Copa do Mundo? E se essa seleção que foi convocada, ela está pronta para combater esses adversários que a gente vai ter aí pela frente? Não, eu acho que o time tá, a seleção é uma das favoritas. Né? Ela está jogando em casa, ela parte de uma primeira fase, de um grupo que não é também tão assustador. Né? Tem uma questão psicológica que é a seleção do México, que a gente não ganha deles nunca, né? nesse milênio. Nesse né? tempo recente. Mas eu acho que passa, é uma das favoritas. Agora, é uma das Copas, eu considero, onde há a maior quantidade de grandes seleções vivendo em boa fase. Essa aqui nunca houve outra. Muitas seleções virão para cá jogando um bom futebol e bem preparadas com sede de ganhar. Aí pegando esse gancho, é como ele falou, não tem como apontar A ou B. É praticamente impossível você dizer se essa seleção vai longe na Copa. É praticamente impossível. Acredito que a seleção vá longe na Copa, mas não há como garantir. Né? E acredito que seja muito, muito disputada, isso é um fato certo, e haverá uma disputa bastante acirrada. Só para a gente enumerar, você diria o quê? Brasil, Itália... Os favoritos, Brasil, Itália e Alemanha... Pela tradição... Sempre são favoritos, e a Argentina sempre são favoritos. E aí você tem a melhor seleção do mundo, que é a Espanha, né? Vem aí de 2 Eurocopas seguidas e uma Copa, não dá para desconsiderar, é um timaço, joga bem, posse de bola como nunca, esse time vai chegar de novo. E aí você tem grandes seleções organizadas, por exemplo, a Bélgica. A Bélgica é um bom time, jovem, bons jogadores jovens, e Portugal. Portugal vem com o melhor jogador do mundo numa fase espetacular e com talvez a defesa mais segura e dura. Se os cartões vermelhos não pararem os zagueiros de Portugal, vai ser difícil um ataque superável. É uma seleção muito dura e forte. Aí você tem aquelas que podem surpreender, jogando futebol sem muito comprometimento, né? Como o México, como a Rússia, o próprio Uruguai, um ataque. O Uruguai tem um dos melhores ataques, 3 homens na frente, Forlan, Luís Soares, o maior atacante da Inglaterra no momento, e o Cavani. Né? E o próprio Chile, né? A gente tem o Chile que tem uma das seleções dos últimos anos, uma das melhores seleções. O próprio Filipão já disse que tem medo. Isso. Que o Brasil pode pegar nas oitavas, dependendo da classificação, Chile ou Espanha. Seria ou a Holanda. Ou a Holanda. Seria bem pesado. Aqui. Não falamos da Holanda. Mas vem com os problemas, né, a Holanda? Aí você não acredita, Alex, que por mais que a Holanda tenha esses problemas, surpreenda nesse, como foi na última Copa? A Holanda já é uma seleção com 3 vice-campeonatos no mundo, né? 3 vezes chegou na praia e morreu. Tem um futebol, uma escola boa, respeitada. E vem como uma das favoritas. Agora as grandes, para mim, favoritas ainda é o time que joga em casa, Argentina, Alemanha, Espanha. E nós não falamos de outro time aqui, que eu acho que está jogando numa boa fase
e vem para a despedida de uma grande geração do futebol, a geração de Lampard e de Guerra, que é a Inglaterra. Os pais do futebol, os inventores. Você, o que é que você aponta, Miguel, como as principais seleções aí na disputa? A que a gente falou, e eu acredito nessa acirrada. Fica difícil realmente você citar. Eu não acredito em surpresas, não acredito que será uma Copa de surpresa. Acredito que será a Copa mais acirrada dos últimos anos. E vamos ver as grandes seleções avançando. A gente não vai ver nenhuma seleção tida como surpresa, chegando à semifinal. A minha aposta é essa. Vamos sair de cima do muro. Candidato ao título. Brasil. Alex. Espanha. Eu acredito no Brasil também. Não é só o patriotismo, não. Eu acredito que o Brasil, a arquibancada vai pesar pra caramba, porque a gente viu na Copa das Confederações, quando a torcida começa a gritar, os próprios jogadores da seleção espanhola chegaram a dizer isso em entrevistas, que sentem essa pressão. Mas só tem um detalhe, a pressão será em torno de 50 mil torcedores, né? E quando foi com 150 mil, nós perdemos. É verdade. Vamos torcer para que isso não se repita. Queria agradecer aqui ao nosso amigo Miguel Medeiros, nosso repórter, ao Alex, nosso blogueiro, comentarista, jornalista. E ficamos por aqui. Acompanhe todas as informações sobre a convocação e sobre a Copa do Mundo no Portal no Ar. www.portalnoar.com/Copa no Ar. Fique ligado.